Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, quinta-feira da nona semana do Tempo Comum, dia 7 de junho. Convido toda a sua família para juntos podermos assim partilhar a palavra de Deus que nos edifica e reaviva a nossa fé. Hoje partilhamos Marcos, capítulo 12, versículo do 18 ao 27. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram ter com Jesus saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe puseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filho, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. Quando o segundo casou-se com a viúva, morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitaram, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados? Porque não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, Deus é o Deus dos vivos. Já veja que nesse evangelho de hoje, Jesus desmoraliza os saduceus, apresentando assim o cerne das Escrituras. Então Deus é o Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para a morte, mas para a aliança consigo para sempre. A vida da ressurreição não pode ser imaginada como uma cópia do modo de vida desse mundo. Percebemos que a pergunta que os saduceus fizeram a Jesus revelou uma grosseira, ou seja, uma grosseria teológica, pois não aceitarem a ressurreição, imaginaram poder confundi-lo com casuísmo sem fundamento. Assim é que se deve entender a história da mulher que se casou sucessivamente com 7 irmãos e por fim ela própria morreu. De qual dos 7 irmãos seria a esposa na ressurreição? Amados irmãos e irmãs, Jesus questionou a teologia subjacente à problemática assim apresentada. Ela supõe que Deus seja tão sem criatividade a ponto de dever repetir na vida eterna o mesmo esquema da vida terrena, devendo assim resolver as próprias aporias pendentes da presente vida. Essa imagem de Deus foi posta sobre suspeita. Por seu poder divino, a experiência da ressurreição consiste numa nova criação, cuja perfeição deve ser entendida a partir de novos parâmetros. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, se unir assim os homens, dessa vez os saduceus, para pregarem assim uma peça em Jesus e confundi-lo. Como não acreditasse na ressurreição dos mortos, ele se prevalecia dos preceitos que Moisés havia deixado, esperando que Jesus hesitasse na resposta. No entanto, Jesus facilmente esclareceu o caso, se respontando assim
as Escrituras Sagradas. E aí, interpelando para eles o mistério do Pai e fazendo com que enxergasse como estavam enganados. Assim também acontece com cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, quando tiramos conclusões precipitadas sobre os mistérios da vida em virtude da nossa tendência a materializar o que é espiritual. Todos nós somos mais ligados à nossa dimensão material do que à nossa realidade espiritual. Por esse motivo, não conseguimos interpretar os ensinamentos do Senhor por meio da sua palavra e confundimos os projetos de eternidade que Deus nos reserva, deixando de enxergar as coisas espirituais. Consequentemente, nivelamos a nossa vida depois da morte com a que nós experimentamos na terra. Jesus esclareceu esse mistério quando nos mostrou que quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Por esta razão, caros irmãos e irmãs, precisamos desde já tentar nos libertar do apego demasiado às pessoas, pois sabemos que todos somos propriedades de Deus. E é Ele quem nos reserva um lugar no qual habitaremos eternamente, segundo a sua misericórdia. Todo o fundamento do cristão está na ressurreição de Jesus. E nele esperamos também ressuscitar. Sabemos que Jesus está vivo e que é o Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, nós também continuaremos vivos mesmo depois da nossa morte. Hoje somos matérias e espírito. Um dia seremos como os anjos do céu. Não teremos mais apego a ninguém. Seremos somente de Cristo e viveremos assim em perfeita harmonia com o Pai e com todos os nossos queridos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, diante dessa reflexão do Evangelho de hoje, devemos nos perguntarmos: o que as palavras de Jesus causam em nós? Preocupação ou esperança? Se pergunte: você é uma pessoa muito dependente das pessoas que o cercam? Você acredita que um dia ressuscitará e viverá no céu como os anjos e os santos? Faça essa reflexão nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. Como você entende a ressurreição? Como você entende essa fala de Jesus? A elite da sociedade daquele tempo. E o que Jesus lhe diz hoje sobre a ressurreição. E peçamos ao Pai que, sendo o Senhor da vida, que possa assim nos conduzirmos para a vida eterna e, sobretudo, aumentar a nossa fé. E que não estamos assim destinados à morte, sim à comunhão com o Pai. Que possamos permanecer firmes nesse entendimento da ressurreição e permanecermos nessa comunhão profunda com Deus, que é nosso Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, caríssimos irmãos e queridas irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.